Mas, Ulisa, seja bem-vinda, minha querida. Você sabe do quanto a gente gosta de você. Trabalhe à vontade e faça o seu serviço da forma que você sabe. Muito bom. Obrigada, Rubinho. Obrigada pelas boas-vindas de volta, né? Muito bom estar aqui com vocês de novo. E é isso mesmo, né? Dessa vez eu não vim falar de algo tão bom assim, Rubinho, que eu acho que todo mundo que dirige aí está percebendo uma mudança no valor do combustível. E é por isso que eu vim aqui conversar com o Anis, que ele é diretor do Recap e vai explicar um pouco melhor dessa situação. Para quem não está entendendo nada, a gente vai começar por aí, Rubinho. Falar, né, Anis, o que está acontecendo com esse aumento de combustível e um pouquinho da taxa que foi zerada hoje. Uma boa tarde para todos. Essa questão da gasolina e do diesel é um problema que ele é cíclico. Então, há muitos anos aí, todos os governos, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora com Bolsonaro, esse problema volta à tona. Como eu já disse anteriormente, a gasolina e o diesel são provenientes do petróleo. E o petróleo, ele tem uma variação muito grande no mercado internacional, seja por condições geopolíticas, seja por condições climáticas que está acontecendo nos Estados Unidos, com gelo lá no Texas, que responde por 40% da produção deles. Então, eles reduzem a produção, aumenta a demanda, sobe o preço. E nós aqui no Brasil dependemos também do câmbio, e nós estamos com a nossa moeda, o real, muito desvalorizado em relação ao dólar. Como a Petrobras adotou, já fazem uns 4 a 5 anos, o modelo de paridade, ou seja, ela acompanha quanto é que está o preço do barril do petróleo no mercado internacional e repassa de tempos em tempos aqui para o Brasil. Então, se ele subiu lá, ou se o dólar subiu, nós acabamos pagando a conta. E, Rubinho, como você perguntou em relação ao etanol, eu estava aqui nos bastidores conversando com a Anis e ele estava me explicando que a relação do combustível da gasolina subir não tem a ver com etanol, é um pouco diferente, né, Anis? Na verdade, é o seguinte, em todo o território brasileiro, a nossa gasolina, chamada tipo C, ela não é 100% gasolina. Ela tem 27% de etanol anidro e 73% da gasolina, né? Ela é misturada em todo o território brasileiro. Então, evidentemente que quando o etanol sobe, que é o anidro, não é esse que a gente põe no nosso carro, que é o hidratado, ele acaba também forçando uma subida da gasolina. E, particularmente, nós vivemos agora como dizem, uma tempestade perfeita. Nós estamos no período de entre-safra do etanol, isso acaba restringindo os estoques e aí acaba exercendo uma pressão de alta no preço. Nós estamos com as usinas que produzem o etanol que nós consumimos nos carros, são as mesmas que fazem o açúcar está com um valor alto no mercado internacional, então elas têm interesse em produzir mais açúcar para vender, e até o álcool gel, cuja matéria-prima principal é o álcool, a demanda é muito grande, então tudo isso está exercendo uma pressão. Como a gasolina subiu muito nos últimos tempos, esse ano foi o 5º aumento, já anunciado ontem, 5º aumento, ele acumula nesse ano 42% aproximadamente de aumento a gasolina. Então as pessoas tenderam a puxar o álcool, passar a abastecer com álcool. E a lei da oferta e da procura, que ela manda. Então, quando subiu o etanol, você está na entre-safra, a tendência é subir o preço. Então, o etanol, ele acaba também exercendo um pouco de pressão sobre o preço da gasolina. Mas, voltando à questão do diesel, que eu acho que é importante ressaltar o seguinte, o governo, ele para tentar atenuar um pouco a pressão da opinião pública e particularmente dos caminhoneiros, ele editou um decreto ontem, ele zerou o PIS/COFINS, que é o imposto, a CID já estava zerada, ele zerou o PIS e COFINS. Que ajuda um pouco o pessoal que está em casa agora, porque vocês vão consequentemente baixar também, Anis?
Assim que hoje as distribuidoras já estão fazendo os cálculos, já repassando isso, então os postos que receberem diesel amanhã, certamente, a partir daí, por 2 meses vale isso, tá? Por 2 meses. Então é março e abril. Eles vão comprar com aproximadamente 30 centavos mais barato, que reflete essa redução no PIS e COFINS. Então, a partir do momento que o posto recebeu o novo combustível, ele vai repassar alguma coisa próxima de 30 centavos para atenuar a questão do diesel, mas só no diesel, tá? Na gasolina não tem isso daí. O que acaba ajudando os consumidores, né, Rubinho? Você tem alguma pergunta em relação a isso? Tenho sim. Luísa, com relação a esse preço diminuído, vão diminuir 30 centavos no litro do óleo diesel, o governo tira esse preço, mas, por outro lado, ele limitou a isenção de IPI nos carros para PCD. Quer dizer, quem vai comprar carro PCD agora acima de R$70 vai pagar mais para poder ter essa diminuição no preço do óleo diesel. Só que o dólar, nesse momento, está 5,70. Ele acredita que o governo vai conseguir segurar essa alta do petróleo, a alta do dólar no petróleo, no refino? O Rubinho está perguntando, né, em relação à alta do dólar, se você acredita que o governo vai conseguir manter isso na alta do refino. Me desculpa, se o governo vai conseguir manter? Desses 2 meses, né? Não, eu não acredito. O que o governo tem, assim, de medida pontual e imediata, e, entre aspas, fácil, ele fez que é zerar o imposto sobre o diesel, tá? Agora, se eu entendi bem a pergunta, será que o governo vai conseguir segurar a cotação do dólar nesse período, de tal forma que a gente não tenha novo aumento, pelo menos no diesel? Isso vamos falar, impraticável, assim, altamente improvável. Por quê? A cotação do dólar não depende de uma vontade pontual. Tudo bem que o Banco Central pode exercer vendas de dólar para tentar segurar tudo mais, mas isso tem um limite. A situação, a percepção mundial com relação à saúde econômica do Brasil, particularmente na parte fiscal, é a que acaba determinando a cotação do dólar, entendeu? Então, quando o mercado percebe e tem mais confiança no país, os juros abaixam, o dólar abaixa. Quando as pessoas não têm tanta confiança, que é o que nós temos na situação atual, agravada pela pandemia, mas não só pela pandemia, a tendência é que o mercado acabe se refugiando numa moeda forte, que é o dólar. Né? Deixa eu aproveitar a pergunta do Rubinho. É fundamental que o governo parta não para soluções pontuais que não resolvem no médio e longo prazo. Nós precisamos, nesse país, da reforma tributária, né, que é um verdadeiro manicômio, e precisamos também da reforma administrativa, para enxugar o Estado, já o Estado fazer aquilo que ele tem obrigação de fazer, que é a questão da educação, da segurança, da saúde, tudo mais, entendeu? Se ele fizer um enxugamento, certamente ele vai ter recurso para fazer uma espécie de um colchão, como alguns países usam. Deixa eu aproveitar e falar para você. A Inglaterra, ela faz isso já há muitos anos. O valor da gasolina para eles é relativamente estável. O dólar sobe lá, tal. Quando o dólar sobe, eles usam parte desse recurso para poder manter a gasolina para eles lá estável. Quando o petróleo abaixa, eles pegam esse recurso para reconstituir o fundo, entendeu? Isso poderia ser feito no Brasil, entendeu? Mas depende de uma reforma administrativa e também tributária. E vai muito além do que o pessoal está procurando, Rubinho. Você conseguiu entender mais ou menos? Com toda certeza. Não, beleza, quero agradecer você, o Alice, pela conversa. E só não precisa ser pelo ar, não pode ser fora do ar. Vê lá para ele que nesse momento o dólar está a 5,70. Veio de encontro que ele falou, a especulação. O presidente tem que fazer as reformas, que senão não vai adiantar.
Um abraço para você, para o Anísio, daqui a pouco a gente se encontra. Obrigado, viu? Só passa para ele que tá 5,70. É brincadeira. Tchau, tchau.